Bom dia, muito boa segunda-feira, muito bom dia, bem-vindos. Vamos começar as nossas lives novamente. Bem-vindo a todos, boa segunda-feira, muito boa segunda-feira. Bem-vindos. Hoje vamos falar de um tema muito interessante que pode ajudar muita gente, que é sobre atitudes ou ações que uma pessoa pode começar a implementar para não desistir de si próprio, para nunca desistir de si mesmo. Portanto, sejam todos muito bem-vindos. Boa segunda-feira. Vamos começar mais uma semana fantástica. Já estamos em maio, não é? Daqui a pouco já estamos no meio do ano. E eu queria aqui uma aula muito interessante. Vamos falar sobre como nunca desistir de nós. A importância de eu aprender a nunca desistir de mim e seguir em frente. Como é que eu consigo fazer isso? Quais são os fundamentos? Quais são os pilares? Como é que eu posso interpretar isso na minha vida? E é sobre isso que nós vamos falar, certo, pessoal? Muito bem-vindos, sejam bem-vindos. Boa segunda-feira. Espero que estejam preparados para mais uma semana. E como sempre, vamos ter as nossas lives aqui às 8 horas todos os dias. E hoje vamos começar então atitudes e ações para nunca desistir de mim. Ou neste caso, para que tu nunca desistas de ti. É muito importante nós percebermos que nós necessitamos de sonhos. Nós necessitamos de ter objetivos na nossa vida e de não desistir de nós mesmos. Por muito que pareça lógico desistir de algo, por muito que nos convenha desistir devido ao desconforto, por muito que as outras pessoas digam o quanto aquilo está errado, é importante eu aprender a ter uma boa atitude, ter clareza na minha vida e conseguir seguir em frente. E hoje vou-te dar algumas atitudes, umas 6 ou 7 atitudes, para que tu consigas levar a tua avante. Ou seja, aquilo que tu realmente queres na tua vida. Seja um sonho, seja um objetivo, seja um propósito. A importância de tu teres clareza e ação no teu dia a dia. Portanto, bem-vindos, já sabem. Se surgir alguma dúvida ou alguma pergunta ou quiserem compartilhar alguma experiência, é só deixarem nos comentários. E peço novamente, se vocês vão fazer comentários idiotas, a começar a falar mal das pessoas, começar a falar coisas sobre... Não percam o vosso tempo. Porquê? Porque eu não vou mudar, vocês não vão mudar e vocês vão criar um mau ambiente, ok? E como não está aqui hoje a Ju normalmente começa a falar com vocês. Se vocês começarem com isso, eu simplesmente bloqueio-os, ok? Eu não sou muito de deixar as pessoas falar e bloqueio aqui, quando elas começam com essas atitudes. Está bem, pessoal? Muito bem, então como é que eu queria começar? Será que é possível eu desenvolver atitudes ou ter ações que me proporcionam um caminho em frente para que eu nunca desista de mim? Eu vou dizer que sim. E algumas delas aqui fazem total sentido. E eu vou partilhar então aqui algumas com vocês. Tenho aqui a minha caneta para começar. Então, a primeira delas que eu quero partilhar com vocês é: quero que tu compreendas que Deus, Jesus, Buda, o ET, ninguém te vai mudar a vida. Ok? Tens de ser tu a mudar a tua vida. E se tens de ser tu a mudar a tua vida, então temos que ter uma premissa. Que é, a partir de hoje, a primeira atitude que eu quero que tu tenhas na tua vida é assumir a responsabilidade pela tua vida. Ou seja, 100% de responsabilidade. Responsabilidade. Esta é a primeira que eu estou para falar com vocês. 100% de responsabilidade. Porquê que isto é importante? Lembra-te, se ninguém vem mudar a tua vida, se ninguém te vem salvar, porque tu tens o teu livre-arbítrio, tu tens os teus pensamentos, tens as tuas ações, tens a tua conduta para levar a tua vida avante. Então, se eu assumo 100% de responsabilidade, o que é que eu estou a dizer ao universo? E eu ganhei maturidade, certo? Eu assumi a minha vida e então eu responsabilizo-me por tudo. Se eu me começo a responsabilizar por tudo, e quando eu digo tudo é tudo, quando eu me responsabilizo por tudo na minha vida,
Deixa de haver aquela voz interna de mi, 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 mi. Ou seja, a minha historinha interna, o meu vitimismo começa a perder força. Porquê, Miguel? Porque se eu assumo a responsabilidade, eu não vou perder tempo a reclamar. Pelo menos isso vai diminuir. A julgar, a comparar, a vitimizar. Eu simplesmente vou compreender o que é preciso ser feito. E vou fazer. Ai, Miguel, mas no trabalho as pessoas tratam-me mal, mas tu nem sabes a injustiça que foi a minha mãe. Eu não quero saber. Eu quero ter paz e não ter razão. Lembras daquilo que nós falámos sempre? Eu desejo ter paz e não razão. Então eu assumo a responsabilidade para que eu me liberte da minha vida. De todo o bloqueio, de todas as indecisões, por toda a escassez. Porque quando eu assumo a responsabilidade, então eu resolvo. Sejam coisas ou más, eu resolvo. Porque é a minha vida. Ai, Miguel, mas quem fez mal foi o meu pai, quem fez mal foi o meu... Tu queres ficar em paz e seguir com a tua vida ou tu queres ficar com a razão? Ah, então vou ser um totó, então vou ser chamado de idiota. É uma escolha. Eu assumi a responsabilidade pela minha vida, 100%, em todas as áreas. Isto quer dizer o quê? Que independentemente do que aconteça, de resultados negativos, de coisas que não funcionam, eu vou assumir a responsabilidade. Eu não vou acusar ninguém, eu não vou reclamar, eu não vou xingar, eu não vou fazer uma historinha muito bonita. Às vezes fazemos. Mas levanto-me logo e bora lá seguir. Isso é o poder de tu assumires a responsabilidade pela tua vida. Tu deixas de ser criança. Tu vais à procura de resultado, de mudar, de transformar a tua vida. E eu vou dizer aqui muito seriamente. Bom dia, pessoal. Se tu não assumes a responsabilidade pela tua vida, tu não consegues ter paz na tua vida. É muito simples. Porquê? Porque inevitavelmente, invariavelmente, tu vais procurar terceiros para culpar. E eu estou na minha situação económica porque as pessoas não vêm. Eu estou na minha situação económica porque a minha mulher não ganha dinheiro. Eu estou na minha situação económica porque o meu amigo me roubou. Eu estou na minha situação física debilitada porque aquela pessoa me aleijou nas costas no trabalho. Por causa, ou seja, nós vamos arranjar sempre coisas. Ai, Miguel, mas é verdade. Mas mesmo que isso te pareça verdade, isso não resolve a tua vida. Ai, o meu trabalho de puxar rolos, o meu trabalho, eu trabalho muito tempo e isso arrebenta-me o corpo todo e eu fico debilitado. É verdade. É. Mas não resolve a tua vida. Tu precisas de assumir a responsabilidade que foste tu que escolheste ir para aí, que és tu que estás aí, e o que é que eu preciso de aprender com isto para seguir a minha vida? Porque isto não me está a fazer bem. Do que contar uma história. Lembrem-se, eu quando digo para vocês começarem a ter paz e não razão e começarem a assumir a responsabilidade, eu não estou a dizer que vocês têm culpa. Mas eu estou a dizer que continuar nesse réu, 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 nesse mi, 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 é vossa culpa. Eu não posso controlar aquilo que acontece na minha vida. Ou o que terceiros me fazem, mas eu posso controlar a maneira como eu vou ver essa situação. O que é que eu vou escolher sentir nessa situação? Perdoar, seguir em frente, compreender que é uma experiência. Isso é preciso assumir a responsabilidade pela vida. Ok, pessoal? É difícil, mas é como nós falamos sempre. Ou tu queres paz, ou tu queres a razão. Não podes ter os dois. Portanto, eu decidi assumir a responsabilidade, 100% da responsabilidade. E isto dá uma liberdade tremenda dentro de ti. Porquê? Porque tu, independentemente de ver coisas boas ou más, tu vais resolver. Já não é uma questão de retirar algo do mundo, mas sim dar ao mundo. Ser. Isto é, com a responsabilidade. Segundo ponto. Segunda atitude, a ação que te ajuda a não desistir de ti. O que é que eu escrevi aqui? Ok. Cumprir. Isto aqui é muito importante. Nós já falámos várias vezes. Este tem em várias lives. Deixa-me só escrever direito. Cumprir todos os dias.
Segundo ponto. Cumprir pequenas tarefas comigo mesmo, todos os dias. Esqueci-me de escrever tarefas, mas pronto, vocês cumprir pequenas tarefas comigo mesmo, todos os dias. Porquê que isto é importante? Lembre-se, eu não vou conseguir ter paz interior, eu não vou conseguir ter a prosperidade, eu não vou conseguir ter o relacionamento, eu não vou conseguir ter a religação interna comigo mesmo, compreender a verdade, começar a perceber como é que funciona a vida, se eu não aprender a fazer pequenas tarefas. Miguel, o que é que uma merda tem a ver com a outra? Tudo. Quantos de vocês saltam de tarefa em tarefa? Quantos de vocês começam livros, param a meio, começam outro livro, param, começam uma série, param, começam a falar com alguém, perdem o interesse e começam a falar de outra coisa, começam a fazer alguma coisa, param e estão sempre em busca de algo que vos preencha aqui, que vos traga a clareza de que é esse o caminho. Quantos de vocês têm isso? Quantos de vocês desistem das coisas porque sim? Porque é um fluxo. Vocês já estão programados para fazer isso. E uma coisa que não dá para eu ter paz interior é eu não conseguir fazer tarefas. Eu não conseguir princípio, meio e fim. Nós estamos num mundo tão agitado. Nós estamos na era da tecnologia em que a informação, os estímulos são imensos diariamente, em que nós quase não conseguimos ter um momento de silêncio. Nós nem conseguimos dormir. Que é devido a esta situação. Eu não habituei o meu cérebro a princípio, meio e fim. Eu falo isto muito com os meus alunos. É preciso eu aprender a desenvolver princípio, meio e fim. Princípio, meio, para quê? Porque se eu não consigo fazer algo do início ao fim, o que eu estou a dizer ao universo é, eu não consigo lidar com a minha iluminação, eu não consigo lidar com o meu despertar, eu não consigo lidar com a minha ansiedade, eu não consigo lidar com a minha depressão, eu não consigo lidar com a minha falta de merecimento, eu não consigo lidar com a minha escassez. Porquê? Porque tu começas algo e não acabas. Ficas sempre à procura da dopamina barata, dos estímulos. Começa um jogo, empanco naquele nível, perco, esquece o jogo, vou buscar outro. Comecem a compreender que é importante o meu cérebro começar algo, manter e acabar. Um dos exercícios que eu dou aos meus clientes e alunos é: imagina, a partir de hoje, quando tu fores lavar a louça, lava a louça. Princípio, começa a lavar a louça, meio, eu lavo totalmente a louça e fim, eu limpo e seco a louça. Vou lavar os dentes, começa a lavar os dentes, princípio, e eu não saio dali, eu sinto que estou a lavar os dentes e fim, ou seja, comecem a fazer pequenas coisas para desenvolver o vosso estímulo mental de aprender a ficar num ponto. Porque se eu aprendo a lavar a louça corretamente, se eu aprendo a cozinhar corretamente, se eu aprendo a vestir-me corretamente, se eu aprendo a ouvir o outro corretamente, o meu cérebro começa a perceber que eu sei começar algo, manter algo e acabar algo. Então, aí eu posso lidar com desenvolvimento interno, espiritualidade, finanças, saúde, relacionamentos. Porquê? Porque eu agora vou entrar em algo, vou manter e vou acabar. Eu começo, dá tédio, dá desconforto, não há resultado e eu continuo. Isto é muito importante. Atenção plena, por exemplo. Mas nem estou a falar tanto de atenção plena. É uns pontinhos mais abaixo, está bem, Santos? Estamos a falar mesmo simplesmente da pessoa começar a usar a atenção dela. Nem estou a falar tanto de atenção plena. Mas o objetivo é esse. Porque nós estamos tão estimulados. Ei, não. Nós estamos tão habituados a fazer isto todo dia que nem reparamos. E depois o nosso cérebro habitua-se ao novo. Ponto. Mas os neurociências dizem, esqueçam, vamos ao básico do dia a dia. Àquilo que vocês vivem. E ninguém consegue estar parado. Se tu ficas parado numa fila de supermercado, as pessoas começam logo a mexer no telemóvel. Não conseguem estar paradas. Princípio, mas enfim, vem um desconforto. Depois vão olhar para mim.
Por exemplo, e o nosso cérebro não consegue então manter. Como é que tu vais conseguir ler um livro? Como é que tu vais conseguir. Parece que está a haver aqui dois chats no meio um do outro. Como é que tu vais conseguir ouvir? Como é que tu vais conseguir meditar? Como é que tu vais conseguir estudar? Temos que bater neste ponto. Eu preciso de aprender a fazer pequenas tarefas diariamente. Porque isso vai-me estimular. Se eu me digo que vou ler o livro, princípio, leio o livro, mantenho o livro e acabo o livro, não serve bem. Ele já consegue ler, ele já consegue manter e já consegue acabar. Lida com o desconforto, com a sonolência, com a falta de resultado. Ele aprendeu. Então, vamos tratar de relacionamento, porque ele já não vai desistir. Vamos tratar de dinheiro, vamos tratar de saúde, porque ele vai receber a informação, ele vai manter, vai encontrar uma solução e vai terminar. Princípio, meio e fim. Nós, para fazer bem as grandes coisas, temos de fazer bem as pequenas coisas. Não tentes fazer grandes mudanças na tua vida. Faz pequenas coisas. Para o teu ser é melhor. Tu vais implementar mais facilmente isso. Para o teu ego, não. Para o teu ego, começar a puxar 30 quilos de supino é melhor do que estás a começar a treinar e a só fazer flexões. Ai, vou ter mais força, vou ter mais músculo. Mas é melhor tu começares a fazer as flexões diariamente para começar a estimular o teu corpo do que fazer supino uma vez por semana. Por exemplo. Ou seja, comecem nas pequenas coisas. É melhor tu começares a correr, nem que faças umas distâncias de 10 quilómetros ou 2 quilómetros ou 3 quilómetros por aí, do que tu começares já a fazer 50, 60 quilómetros. Porque vai haver mais consciência. É mais fácil tu teres resultado de que vais fazer. Então comecem com as pequenas coisas. Isso vai mudar completamente as coisas. E se eu não consigo desenvolver, e agora sim pouco a Santos disse, ou o Santos, peço desculpa, acho que foi o Santos, disse, desenvolver a atenção plena. Que é começares a vir e a centrar-te no momento presente. Isto tem tudo a ver com o primeiro ponto que nós falámos, assumir 100% de responsabilidade. Eu assumo a minha vida, então eu estou nos momentos, eu começo a ter uma plenitude para resolver e vivenciar as experiências no momento. Isto traz-te paz, satisfação. Tu começas a compreender que tens tudo o que tu precisas à tua volta. São pequenas coisas que mudam a tua vida. Terceiro ponto. Ok. Este é muito bom. Que nós às vezes esquecemos. Aceitar que o processo inclui aceitar que o processo inclui dor e desconforto. Ok? Este é o terceiro ponto. Se tu começas, assim como eu comecei a minha jornada interior a despertar para quem eu sou, comecei a ver como é que é a realidade, verdadeiramente. Comecei a perceber a realidade do espírito. Comecei a compreender como é que funcionava a vida depois do outro lado, deste lado. Aprendi a meditar, aprendi a vir para dentro, a me conectar comigo. E eu consegui perceber isto. Eu aceitei que vai existir um processo de dor e desconforto. Qual é o problema? Tudo aquilo que tu queres fazer de diferente na tua vida vai trazer dor, vai trazer desconforto, não vai trazer resultados. Qual é o problema disso? Qual é o problema disso? Tudo o que tu tens que fazer, tu vais ter que deitar mão à massa, tu vais ter que colocar a tua atenção nisso. Qual é o problema disso trazer dor? Tirem da cabeça querer as coisas sem desconforto, sem dor. Isso não existe. Quando tu começas um processo de meditação profunda, naquilo que eu entrei e vivo, okay, nos meus princípios, nos meus valores, e é assim que eu quero viver, conectado a mim mesmo e aprofundar, traz muito desconforto, traz dor. Por exemplo, eu lembro quando comecei a meditar, por exemplo, eu agora vocês aí não estão a ver, mas eu estou aqui sentado às chinês, como de costume,
Dói os pés, dói as costas, dói as omoplatas. Tu não consegues estar parado simplesmente assim. Porque tens de fazer alguma coisa. Qual é o problema de estar a doer os pés? Qual é o problema dos joelhos estarem formigueiro? Qual é o problema? Comecem a aceitar. Tudo o que é diferente, tudo o que vocês querem transformar na vossa vida vai trazer dor. Vai ser desconfortável. Mas não quer dizer que seja errado. Tudo o que vos dá conforto rápido, prazer, é aquilo que vos vicia, é aquilo que não vos deixa assumir a responsabilidade. É aquilo que não vos deixa o vosso cérebro terminar as coisas de princípio, meio e fim. Vocês ficam tão estimulados no novo, no prazer imediato, na dopamina, que não conseguem perceber que a vida é desconfortável. Ai Miguel, estou com tanta ansiedade. Como vamos tratar disso? Como é que tratamos isso? Temos que aprender a meditar. Ai, mas quanto tempo é que isso demora? Amigo, isto não é um comprimido que tu tomas. Tens que aprender a vir para dentro, tens que aprender a respirar, tens que aprender a meditar. Traz muito desconforto, traz muito medo ao de cima. Mas qual é o problema disso? Quantas coisas na vossa vida vocês já deixaram de fazer por causa da dor ou do desconforto? Enumerem mentalmente. Quantas vezes vocês deixaram na vossa vida de fazer certas coisas porque era desconfortável, porque trazia dor? Treinar, estudar, falar com alguém o que se tem que falar. E agora, pensem nisso e façam outra pergunta. Quantas vezes na minha vida eu fiz coisas rápidas porque me traziam prazer imediato e eu não tinha que pensar sobre o assunto? Pensem também sobre isso. Quantas vezes é que isso já aconteceu? Nós estamos numa era da ascensão. O planeta está a ascensionar, o planeta está a mudar. Estamos a entrar numa era da luz. Vamos deixar a era de Cal e a era do Karma. Então o planeta vai ter que acontecer muitas coisas neste planeta nesta transição. Isto para dizer o quê? O importante neste planeta, a coisa mais importante, é tu despertares para quem tu és. É tu despertares, iluminares. Que é o quê? Eu começar a compreender que eu estou dentro disto. Que eu sou consciência dentro de uma alma, que está dentro de um espírito, que está dentro de um corpo humano a vivenciar uma experiência kármica. Com 5 sentidos, onde eu uso o meu livre-arbítrio, uso os meus pensamentos, os meus sentimentos, as minhas ações para criar uma vida de acordo com aquilo que eu acredito e tornar uma pessoa mais verdadeira. Só que eu preciso despertar. É para isso que eu tenho que despertar. Porque é a única coisa que há. Repare, vocês já tiveram, imagina, 20 vidas neste planeta. Vocês sempre procuram casa, carro, apartamento, sexo, poder, dinheiro. Quando vocês começam a despertar, vocês começam a vir para dentro. E vocês vão dar de caras com isto. Responsabilidade. Desconforto. Aprender a não desistir de vocês. Aprender a começar e a manter aquilo que é certo. Mesmo apesar de toda a gente estar à vossa volta a dizer que não. Exatamente. Não tinha vontade nenhuma de sair de casa, mas temos que ir. É a vida. Tem que ser. Nós estamos num projeto, numa realidade de 3 dimensões. Nós temos que fazer certas coisas. Agora, convém eu despertar para mim e começar a ter que fazer as coisas. Dói. Dói. É desconfortável. É. Há garantias? Não. É a vida. Agora eu digo, se vocês não aprofundam em vocês, vocês vão andar perdidos. Vão andar sempre à procura de alguma resposta fora de vocês. Vocês vão andar à procura que alguém vai fazer alguma coisa. Fala-se de guerra de um lado, fala-se de atrocidades do outro e nós, ai meu Deus, ai a gasolina, ai. Quando tu começas a ficar centrado, tu assumes a responsabilidade. Eu vou resolver a minha vida. Eu alimento isto que está aqui dentro. Só que eu sei que isto traz dor, traz desconforto. Porque toda a gente à minha volta não vai entender. Eu próprio vou ter dificuldades em acreditar. Mas as coisas têm que ser feitas. Eu tenho que assumir a responsabilidade por isso. Tenho que aprender a lidar com isso. Portanto, aceita que o processo inclui dor e sofrimento. Estou em modo. Olha, exatamente isso que nós falamos aqui várias vezes.
Foda-se. Faz o que é certo. Faz o que tem lógica para ti. Porque a melhor coisa que tu podes fazer neste planeta é despertar para quem tu és. E vais dar de caras com estes, um, dois, três, quatro, com este sete que eu pus aqui. Tu vais dar de caras com isto. Não é inevitável. Para qualquer ser humano que está a despertar, ele vai lidar com isto. Porquê? Porque estás a sair do modo zombie, como se costuma falar. Porquê? Porque se eu aceitar que a vida é fácil, se eu aceitar que as coisas estão aqui para me. As coisas estão aqui para me alimentar, estão aqui para me manter entretido, tu não vais desenvolver profundidade. Eu só tive profundidade na minha vida, só tive paz interior porque eu vim para dentro. Para aqui. Isto traz dor, traz desconforto. Mas tem que ser feito, é real. Parem de pôr a cabeça debaixo da areia. Não vai resolver. Aceitem a dor, aceitem o desconforto, porque toda a gente tem que passar por isso. E de alguma forma toda a gente está a ter dor e sofrimento. Só que estão a anestesiar com certas coisas supérfluas ou não. Ok? Quarto ponto. Este é muito importante. Parar de alimentar este está relacionado com o 100% de responsabilidade. Parar de alimentar histórias de vítima. Ou seja, parar de alimentar o teu ego. Aquela historinha de que, ai, meu Deus, eu não consigo, ninguém me apoia, sabes? Ninguém olha para mim, sabes? Ninguém me reconhece aqui na internet. Estão aqui estas pessoas, ninguém diz, boa Miguel, bom trabalho. Isso é triste, tipo, estou a trabalhar para Deus, eu estou a trabalhar para a luz e ninguém me diz nada. Parem de criar uma história de vitimismo na vossa vida. Ninguém aqui é especial. A vida é uma merda até tu despertares. Porque quando eu desperto a vida não é uma merda. Não. Porque tu percebes que a vida é o que é. E tu aprendes a viver a tua vida de dentro para fora e não o que é que acontece fora para eu implementar cá dentro. Para de alimentar o teu ego, o teu vitimismo. Não és especial. Ai, Miguel, mas eu estou a fazer o certo. É, tu e milhares de pessoas fazem o certo e as coisas não resultam como nós queremos, porque há alguma coisa a aprender com as situações. Portanto, aprendam a ser corretos com vocês mesmos. Isto faz lógica. Se vocês continuam a alimentar o vosso ego, o vosso vitimismo, então vocês vão perceber que o mundo está contra vocês. Vocês vão entender que toda a gente quer o vosso mal. Vocês vão entender que o gajo do trânsito para-vos à frente, não dá o pisca, que é para vos atrasar. Quando vocês despertam para isso, começam a perceber que não. Sou eu que estou a manter esta história aqui dentro. Eu vou parar de alimentar isto e eu vou começar a alimentar a realidade. Que sou um espírito. Que eu posso viver em abundância, em conforto. Em que eu escolho onde colocar a minha atenção. Onde é que eu vou doar a minha atenção? Eu começo a escolher isso. E eu não alimento mais esse vitimismo, porque isso só me traz negatividade. Isso só me traz escassez. E eu cansei disso. Eu quero a realidade. Se eu ficar aqui a dizer assim, imaginem assim, agora estou a falar a sério, mesmo a sério. Eu escrevi isto aqui. E agora aqui alguém diz, que puta de conselhos de merda que tu estás a dar. Essa merda é mesmo só queres fazer visualizações. E eu, foda-se. Eu perdi aqui 8, 10 minutos da minha vida de manhã a escrever isto. Quando acabei de meditar. Aqueles gajos vão ler ChatGPT e põem as coisas. Eu tenho isto aqui já direitinho que vim e vi que isto realmente era sério. Como é que as pessoas não conseguem perceber? Se eu começar com esta historinha, o que é que eu estou a dizer ao mundo? Qualquer paspalho fora de mim tem a capacidade de mudar o meu estado emocional. Qualquer pessoa fora de mim tem a capacidade de me deixar infeliz.
E isso não pode acontecer. Eu tenho que compreender que a vida é em mim. Eu estou a vivenciar a minha vida aqui dentro. Existe aqui um espírito. Eu uso as minhas faculdades mentais, emocionais e eu crio a minha realidade. Só eu tenho o poder de me deitar abaixo ou de me elevar. Portanto, comecem a escolher o que é que vocês vão alimentar dentro de vocês. O vitimismo ou o amor. A prosperidade, a alegria. Ter compreensão que vocês é que são os responsáveis pela vossa vida. Porque vocês já tiveram a ver uma pessoa vitimista. Já tiveram a ver uma pessoa vitimista. Ela suga-vos a energia toda. Vocês saem dali de rastos. Espera aí, tem alto, que agora tenho que olhar, tem aqui uma pergunta também. António, como podes meditar corretamente? António, meditação é um estado de ver a realidade. Como é que eu te posso dizer isso? Aprende. Uma das primeiras coisas que eu te posso ensinar na meditação é observar. Simplesmente senta-te, coluna reta, pode ser sentada no chão, pode ser sentada numa cadeira, simplesmente observa. E quando eu digo observar é o quê? Vai vir pensamento negativo, observa. Vai vir pensamentos positivos, observa. Vai vir emoções negativas, vão vir histórias aí dentro de sofrimento e tu observas. É aprender a ver a realidade. Pode ser um bom exercício para começares a meditar. E ligar essa meditação com a respiração. Inspira pelo diafragma, barriga para fora. Expira, diafragma com a barriga para dentro. De uma forma natural. E observa. Isso vai-te trazer mais clareza e tu vais começar a ficar mais no momento presente. E é uma boa maneira de tu começares a meditar. Por exemplo, eu neste momento estou a fazer a live e eu estou a meditar. Que no fundo é tu observares cada vez mais e estares na realidade. Mas um bom exercício é tu observar. Simplesmente sentas, coluna retinha, começas a observar tudo. À tua volta, se quiseres, está de olhos abertos. Se fizer confusão, fecha os olhos e observas os pensamentos todos que vêm. Emoções e só observas. Não tentas tirar positivos, nem tentas tirar negativos. Não tentas criar positivos, não tentas alimentar uma história. Simplesmente observas. Isso é um princípio. Ok? Claro que vai dar desconforto. Claro que não vais conseguir ao início. Mas isso é perfeitamente natural. Meditação não é para te levar a lado nenhum. Não há um resultado para a meditação. A meditação é ser. Está ligada a quem tu és. À consciência. É aí que tu vais começar a perceber que tu estás numa alma, estás dentro de um corpo espiritual, estás a vivenciar uma experiência como um ser humano. Um processo. Isso tudo vem de tu te conheceres a ti. Ou seja, diríamos então que a meditação é estar na realidade. É ser. É uma sintonia. Está bem? Outro ponto. Muito bem. É o quinto, não é? Manter. Este aqui não é muito bem estas palavras, mas agora vai ficar estas. Manter uma visão clara de quem eu quero ser. Ou seja, o que é que eu quero dizer? É tu manteres uma visão clara sobre quem tu és e o que tu queres ser. Imagina assim, o Miguel, o objetivo dele é aprimorar-se, cada vez mais conectar-se com ele, ser um ser humano cada vez mais verdadeiro e viver de acordo com os princípios e valores dele. Ok? Esse é a minha visão clara. Ou seja, eu tenho os meus princípios, os meus valores e a maneira como eu levo a vida e a maneira como eu ensino isso às pessoas, essa direção, certo? Então é manter essa visão clara em mim. O que é que eu preciso fazer diariamente para alimentar isso? Se o Miguel quer ter uma mente mais bondosa, quer estar mais relaxado, mais pacífico, quer ter mais conhecimento, quer ajudar mais pessoas, então o que é que o Miguel tem que alimentar diariamente na vida dele? Será que ir ali para a noite, ir ali para o café, começar a ver os jogos à noite e ficar ali até à meia-noite, vai beneficiar as pessoas que estão à minha volta? Será que vai ajudar-me nas minhas mentorias?
Será que ele começar a meditar de manhã, começar a meditar à noite, começar a escrever o que é que vai aqui dentro e permitir estar em silêncio vai beneficiar do conhecimento dele e da conexão dele e vai ajudar os outros? Ou seja, tu vais começar a fazer escolhas quando tu és o pilar central. Só que para isso tu precisas saber o que é que tu és e o que é que tu queres. Para que os meus princípios e os meus valores conectem com o meu propósito, eu tenho que perceber o que é que eu quero. E mais uma vez, eu não estou a falar do que é certo e do que é errado, estou a falar do que é que tu queres. Quando tu começas a despertar para quem tu és, tu começas a compreender que todas as experiências são feitas para que tu venhas mais para dentro. Tu te começas a conectar com a realidade. Então eu preciso saber o que é que eu quero. O que é que eu quero para a minha vida? Para quê? Para que eu consiga manter a minha direção. Eu percebendo quem eu sou, percebendo o que é que eu quero, eu crio um plano de vida. Não pode faltar meditação, respiração, escrita, praticar o silêncio, ouvir o outro, não haver julgamento. Isso são os meus princípios. Aquilo que eu faço diariamente. E depois tenho os meus valores também. Onde é que eu dedico o meu tempo? A mim, à minha família, ao meu trabalho. Como é que eu faço isso? Porquê que eu faço isso? Porquê que eu acordo todos os dias? Ou seja, isto são coisas que te vão dando uma visão clara daquilo que tu queres. Isto vão-te tornando um ser humano mais verdadeiro. Tu vais assumindo a responsabilidade por quem tu és. Só que eu preciso saber quem eu quero ser. O que é que eu quero na minha vida. E este quem eu quero ser é uma escolha. É o que é que tu queres moldar o teu ego, o teu personagem. Porque quando tu compreendes que não és o ego, tu percebes que tens que criar um ego. Reforçado, uma programação positiva para quê? Para fazer aquilo que eu quero. Senão eu vou dizer, vamos treinar e ele, quieto. Vamos ficar em silêncio, não apetece. Ou seja, eu tenho que criar uma programação para que o meu ego comece a fazer aquilo que verdadeiramente eu quero. Então eu preciso saber para onde é que eu vou. E isto é tudo espiritual. Isto é, tu conheceste cada vez mais ao máximo e tu começares a retirar o melhor de ti para vivenciares uma experiência extraordinária. A tua paz interior, a tua verdade, viveres com a cabeça equilibrada, perceberes cada vez mais sobre a verdade de quem tu és, isto tudo tem que ser praticado diariamente. Por uma de quem é como um espaço há anos e anos no mosteiro. Por uma de quem é que há pessoas que dedicam mestres de Tai Chi, de Kung Fu, de artes, dedicam a vida a aprimorar sempre a mesma coisa. É uma experiência. É um crescimento de dentro para fora. Não é com duas tretas e um livro e um vídeo do TikTok que tu vais começar a saber das coisas. Portanto, convém saber aquilo que tu queres. A experiência que eu vos passo, as aulas de meditação que eu vos ensino, o conhecimento todo que eu transbordo nas minhas mentorias e na minha núcleo, como é que eu mantenho isso nos últimos 12, 13 anos? Tem que haver um processo diário. Eu tive que criar um estilo de vida para mim. Não acontece porque eu quero. Tens que aprender a lidar com a dor, com a frustração, com o desconforto. Compreender que existem programações, existem medos, bloqueios que eu vou ter que aprender a lidar com isso. E é muito importante então as pessoas perceberem. Como a Mary Jo está a dizer, então temos de definir o nosso propósito, certo? Sim. Eu dou dois tipos de propósitos. Tens o propósito para quem já despertou em 5 dimensões e tens o propósito das 3 dimensões. Mas eu tenho que ter algo. Quando eu desperto para mim, eu percebo que o propósito é viver. Quando eu estou ainda não desperto para mim e quero mudar a minha vida, quero começar a ter uma vida mais abundante, próspera, eu tenho que ter um propósito para quê? Para colocar toda a minha energia e o meu método naquilo. Para que eu comece a desenrolar uma mente, intenções e ações de acordo com aquilo que eu quero. Que é o tal caminho. Consciência plena e consciência com propósito. Nós temos que ter isso. Senão,
qualquer idiota vai-nos pôr uma programação, qualquer idiota vai-nos pôr um estímulo e nós vamos papar tudo à nossa volta. Olhem à vossa volta como é que as pessoas são. Eu falo no café, venho com ideias para casa, falo, ai, isto aqui é bom. Eu estou com os meus tios, chego a casa, ai, isto aqui é bom. Mudo sempre a mudar de ideias. Vocês conhecem pessoas assim? Porque não sabem quem são. Surge medo, surge desconforto. E daí? Aprendam a lidar com isso. Eu tenho que aprender a lidar comigo. Então eu vou manter uma visão clara daquilo que eu quero. Bem desconforto, bem medo, sabotagem, ninguém vai compreender, mas é preciso ser feito. E é isso que eu ensino nas minhas mentorias, é isso que eu ensino aos meus alunos. É um processo, é um despertar. E é preciso ser feito. Senão, porque se tu não consegues manter uma visão de um ponto A a um ponto B, não estou a falar que vai dar resultado, não estou a falar que é certo, estou a falar que se tu decides que quer ir do ponto A ao ponto B e no processo os teus pais não acreditam, os teus amigos não acreditam, o teu marido não acredita, toda a gente goza, ri, qual é o problema? Se é aquilo que estás a sentir dentro de ti. Não tem nada a ver com eles, tem a ver contigo. Esse processo toda a gente tem que passar. Até que tu vais começando a ganhar consciência que realmente eu estou preocupado com o que os outros pensam. Realmente eu quero o reconhecimento dos meus pais. Realmente eu estou preocupado se não vem dinheiro. Realmente eu estou... E tu começas a perceber que são só crenças. Então tu começas a limpar nesse processo. Mas eu preciso saber para onde é que eu vou. Porque quem não sabe para quem... Porque aquele que não sabe para onde vai, qualquer merda serve. Qualquer direção é direção. E vai dar merda. Miguel, sabes para onde é que tu vais? Sei. Mas tu tens um propósito claro. O propósito está cá dentro. É outro nível. Eu só posso falar por mim. Já passei essa fase. Tudo o que eu faço é importante. Tudo o que eu faço me ajuda a desenvolver como ser humano, como ser espiritual. Tudo o que aparece na minha vida é porque eu tenho que aprender isso. Eu tenho que desfrutar, tenho que compreender o que é que a vida me está a tentar dizer. É outro estilo de vida. Já é consciência plena. Mas também já vivi com consciência com propósito. Porque, vamos ser aqui sinceros, tirando esta fase toda nova de desenvolvimento pessoal, de tudo, da motivação, tudo. Quando tu estás em paz, quando tu estás bem, tu não paras. Tu começas a ajudar toda a gente, começas a ter trabalhos diferentes, começas a fazer coisas diferentes. Porquê? Porque estás feliz. Eu só quero ter propósito, só quero ter caminho. Eu só quero que as coisas corram bem quando eu estou infeliz, perdido, estressado. Porque quando vocês estão felizes, vocês querem brincar, rir, trabalhar, estar com as pessoas que vocês amam. Só quando nós estamos infelizes é que nós começamos a preocupar com o futuro. Quando uma pessoa começa a se centrar e estar em paz, a viver isso, compreender quem é, tu começas a perceber que a vida em si é um mistério, a vida em si é uma prenda. E é essa paz que vai fazer com que tu comeces a observar toda a realidade de uma forma diferente. Em vez de ter em 3 dimensões, estás em 5 dimensões. E isso traz-te a satisfação. E é o que te vai fazer querer dar mais, trabalhar mais. Trata-se tudo disso. Que é amor, doar. Quem está feliz, doa, faz. Não quer reconhecimento. Quando eu estou infeliz, e toda a gente passa por esse processo, quando eu não estou satisfeito, quando eu estou com vazio, eu preciso projetar, criar, para quê? Para eu ter uma nova direção. Mas quando eu começo a vibrar isso de dentro para fora, eu percebo que não é tanto o caminho. Não é tanto o objetivo, mas sim o caminho. Ok? Claro que posso explicar. 3 dimensões. Eu acredito que sou o corpo. Eu acredito que tudo é só uma vida. Eu sou manipulado por tudo. Eu não compreendo que eu criei a minha realidade. 5 dimensões. Eu sei que sou um espírito dentro deste corpo. E que a minha vida continua. Em que o meu processo de ascensão, principalmente, trabalha-se mais na quinta dimensão e não nas 3 dimensões. Em que eu sou só dentro de um corpo a vivenciar uma parte da minha consciência para vivenciar experiências humanas. Por exemplo, eu quando comecei a ter os meus despertares disto, já há muito lá atrás,
em que eu me via, olhava para o corpo, eu via o corpo, eu estava a pensar, eu estava-me a ver, e eu sentia, e no entanto não estava com o cérebro, não estava com o coração, não estava com veias, não estava com nada. Ou seja, eu comecei a compreender que eu não sou o corpo. Então começou um processo de vir para dentro. Foi isto que me aconteceu. Como muitos de vocês já sabem, já falámos disto há muito tempo. Então eu comecei a ver a vida de uma maneira diferente. Eu não morro. Eu estou em processo encarnatório. Então ninguém me pode pôr a pressão de me matar. Eu sei que eu crio a minha realidade. Porque toda a gente tem um karma, toda a gente tem um dharma e toda a gente pode usar as faculdades mentais para o bem e para o mal. Então já ninguém me vai manipular com vou morrer à fome. Porque neste planeta tens pessoas que vivem de luz, tens pessoas que vivem de fruta, tens pessoas que vivem de carne, de peixe, ou seja, vai depender da consciência da pessoa e daquilo que ela sente que precisa para absorver para este corpo. Então, certas verdades começam a não ser verdades para ti. Porque tu começas a tua vivência, começa a te mostrar outras coisas. Então tu não podes seguir o mesmo que as pessoas de três dimensões. Eu não me posso sentar e ouvir um palestrante a falar sobre a vida, sobre como nós temos de trabalhar, temos que criar isto, quando ele nem percebe que existe vida após a morte. Está errado o que ele está a dizer? Não, mas já não serve para mim. Eu tenho que pegar informações de 5 dimensões. Porque senão vai dar um nó aqui na cabeça. Se eu sei que existem espíritos, se eu sei que existem encostos, eu não vou chegar a uma pessoa e estar ali, o teu processo é todo mental, o teu processo é um problema, porque isto é patológico, e tu olhas para lá e vês um encosto ao lado da pessoa. É normal. Quando tu retiras o encosto, a pessoa fica bem. Ou seja, são realidades diferentes. Então, quando vocês começam a vir para dentro e a perceber quem vocês são, vocês vão começar a sentir verdades aí dentro que não conseguem explicar. As pessoas vão estar a falar, vão só bater tudo isso. Não, isso não é verdade. Ai, mas explica como é que é isso. E tu não sabes explicar, mas sabes que aquilo não é verdade. Porque o teu ser começa a despertar. Daí eu dizer, uma coisa que eu aprendi na marra, no sofrimento, foi: eu quero ter paz e não razão. Uma pessoa de 5 dimensões não quer ter razão. Eu não estou preocupado em justificar isto. Porque eu estou a vivenciar isto. E eu quero alimentar a minha paz. Uma pessoa em 3 dimensões quer a razão. Porquê? Porque a razão faz com que eu tenha certezas. Faz com que eu esteja certo. Então, se eu estiver numa discussão e ficar por cima, eu tenho razão. Não necessariamente, mas para o meu bem que eu vou ter razão. Por isso é que a maior parte de nós está em casa, está a discutir com a mulher, com o marido, e às vezes nem sabe porque é que está a discutir, mas tem que ganhar. Porque é a parte do ego, é razão, é racionalidade. Se tu não consegues distanciar, então tu vives em 3 dimensões. Se tu consegues distanciar, vives em 5. Então não podes seguir as mesmas premissas. Como é que eu ia dizer isto de uma forma para não magoar? No meu caso, eu nunca iria conseguir trabalhar 20, 30 anos num sítio. Para alguém. Por exemplo. Porquê? Porque quando eu comecei a despertar e comecei a ir para a eu via muita coisa. E aquilo não dá. E quando tu começas a conectar a tua criatividade, conecta-se ao teu eu superior, tu começas a expandir. Então tu vais querer coisas novas, vais querer trabalhar, vais querer fazer coisas diferentes, queres fazer coisas alternativas. Então tu vais ter que largar o sistema. Porque o sistema não te mantém. Isto não necessariamente quer dizer que tu não possas trabalhar no sistema e desenvolver a tua paz. Não, estou a falar do meu caso. Do meu caso. Tu não podes seguir o que os outros. Eu lembro perfeitamente quando. Tu vais deixar a carne, precisas de proteínas, precisas de vitaminas, precisas disto, ppp. Precisas. Se tu fizeres análise e se fizeres um check-in numa pessoa que vive em 3 dimensões, sim, porque as células vão se comportar, o ADN vai se comportar da maneira que a pessoa vê a realidade, com os seus paradigmas, com as suas crenças. Se eu já estou em 5 dimensões e tenho uma realidade completamente diferente, já se vão comportar de outras formas. Daí tu tens monges, tens ainda o próprio imóvel que tu drenas veneno para as veias para o sangue dele e não acontece nada. Porque as crenças dele não são as mesmas. Então aquilo funciona de outra forma. São coisas ótimas para as pessoas aprofundarem. Eu não gosto muito de falar sobre isto porque vai depender da crença de cada um. Eu nunca vou querer que uma pessoa acredite em mim se ela nunca viu. É a mesma coisa que eu dizer. A meditação abre-te e tu começas a conectar com as vidas passadas. Tu consegues perceber como é que funciona o resto. É verdade. Porque foi assim que eu comecei a desmistificar e a vivenciar isso diariamente. Foi só através da meditação. A minha mediunidade liga-se à meditação.
Só que eu não vou querer que tu acredites nisto se tu não vivencias isso. Mas o que é que pode acontecer? É eu, através da minha experiência, através da minha energia, tu olhar e dizes, eu não sei porquê, mas eu gosto que ele está a vibrar. Eu gosto do estilo dele. Eu também quero aquilo para mim. De alguma forma aquilo é verdadeiro. E então tu tens a oportunidade de começares tu. Porque ninguém está aqui para seguir ninguém. Tu estás aqui para despertares para ti. E isso vai dar dor, vai dar desconforto. E tu vais ter que manter uma visão clara sobre a tua vida. Por isso é que é importante eu perceber que existem 3 dimensões e 5 dimensões. Em 3 dimensões vão-te falar de guerra, manipulação, escassez, falta de alimento. 5 dimensões, tu vais perceber que isso é uma narrativa para manter o sistema piramidal como ele é. É uma escolha depois de cada um. É óbvio que uma pessoa que acorda, se conecta com extraterrestres, com espíritos, no dia seguinte não vai trabalhar. Não está preocupado em fazer o dia, em ir à empresa e fazer a produção. Não está, porque começa a ver realidades completamente diferentes. E fica, peço imensa desculpa, estúpido o estilo de vida do ser humano. Como mata-se, rouba-se, engana-se, manipula-se para manter um sistema que destrói tudo. É muito complicado. Vamos a outro ponto, que senão eu nunca mais paro com isto. Exatamente. Ponto sexto. Rodear-me de... Este é muito importante. A maior parte de vocês negligencia isto, tenho a certeza. Rodear-me de energia que me faz crescer. Atenção. Energia que faz crescer. Pode ser desconfortável. Pode ter sofrimento. Pode parecer tenebroso, mas que te faz crescer. Lidar com o que está aqui dentro. Então, imagina assim, o Miguel começou o seu despertar espiritual a vir para dentro. Eu rodeei-me de meditação. Eu rodeei-me das emoções e dos bloqueios que eu tinha cá dentro. As raivas, os medos. E isso fez-me, invariavelmente, crescer. Porque eu assumi a responsabilidade, eu percebi que aquilo estava dentro de mim e que eu tenho que lidar com isso, porque se está dentro de mim eu tenho que lidar com isto, não é um comprimido que me vai tirar isto, não é o outro que me vai tirar isto, sou eu que tenho que tirar isto. Então, eu tenho que aprender a estar rodeado de energia que me faz crescer. Este livro, por exemplo, faz-me crescer, faz, mas é muito desconfortável ler o Gurdjieff, porque ele fala de uma maneira muito chata. Mas eu tenho que estar rodeado de energia que me faz crescer. O FIFA ali da PlayStation faz-me crescer? Não. Então se calhar é melhor eu começar a mudar os meus princípios e valores para ver o que me faz crescer. Isto é muito importante vocês compreenderem isto. Tudo o que se passa dentro de ti, todos esses medos, essas confusões, só existe um caminho para tu tirares isto. É tu vires para aqui para dentro. Nova era. 5 dimensões. O ser humano começa a despertar para a sua verdadeira natureza e começa a compreender que ele tem que resolver as coisas. Por isso é que aparecem pessoas como eu, cada vez mais. Para dizer-te uma novidade espetacular que está dentro de ti. Não é o medicamento que te vai tirar essa ansiedade, esse medo, esses bloqueios. És tu que tens que... Ai não, eu não sei, tenho que ir ao psicólogo. Amigo, eu vou ser muito sincero. Vai ver neste planeta, vê-me um psicólogo, vê-me um psiquiatra, vê-me um terapeuta que esteja a viver em paz. Se encontrares, segue essa pessoa. Isto não quer dizer que os profissionais são maus. Estou a dizer que quando um terapeuta, um psicólogo começa a viajar para dentro, ele verdadeiramente pode ajudar o outro, porque ele sabe o que é que o outro está a passar. Se tu vais a uma pessoa simplesmente porque ela tira uns conceitos daquilo, ela vai-te dar uma narrativa e tu não vais sair do sítio. Porque ela está a seguir o livro. Que é diferente de uma pessoa que já vivenciou aquilo. O que é que eu quero dizer isto? Eu não estou a atacar ninguém, não estou a deixar, não comecem já aí, mas se eu sou terapeuta, professor de meditação e não sei meditar, não sei estar em paz, não compreendo quem eu sou, como é que eu vou ajudar as pessoas?
Eu posso, sim, de facto, limpá-las, eu posso recarregá-las com energia positiva, tenho uma egrégora à minha volta que me ajuda a fazer isso. Aliás, basta as pessoas sentar-se à minha beira, começam a sentir isso, mas isso não transforma. E eu não vou conseguir tirar o bloqueio a pessoas mesmo, nem vou conseguir dizer por onde é que ela vai. Porquê? Porque eu não tratei disso em mim. Nós estamos a entrar numa era que o ser humano vai começar a dar mais valor àquilo que as pessoas são e não àquilo que as pessoas têm. Tu podes ter os mestrados todos que tu quiseres, tu podes ter o que tu quiseres, mas se tu não vibras aquilo, tu de facto não consegues ajudar as pessoas. O que é que isto quer dizer? Imagina, tu és um cego de nascença e eu estou-te a tentar convencer que existe a Lua. Não dá. A única forma de cego de nascença perceber que existe uma Lua é eu desenvolver-lhe a pineal para ele abrir o terceiro olho e ele ver a Lua. É a única forma. Com estes olhinhos ele não vai conseguir ver. Então como é que ele vai acreditar em mim? Ele não acredita que existe Lua. É a mesma coisa. Isso, essa dor, esse medo, tudo que está aí dentro de vocês, tem que ser vocês a lidar com isso. Existem ferramentas, direções, e eu dou uma direção para ajudar as pessoas nisso. Porque eu passei por esse processo. Mas são vocês que têm que passar por isso. Que têm que ir para dentro. Ninguém vos vai fazer isso. Os vossos bloqueios, falta de perdão, as injustiças, tudo o que está aí dentro a fazer-vos sofrer, vocês têm que largar isso. Têm que aprender a vir para dentro. Isso é inerente ao ser humano. Isso não se aprende na escola. Isso aprende-se na vida. Aqui. Sentas-te, ganhas coragem, ganhas vergonha na cara, assumes a responsabilidade e dedicas tempo àquilo que é mais importante na tua vida. Tu. Porque tu vives aí. E não queres fugir, não queres paz, não queres alegria, tu queres resolver o que está aí dentro. Isto é conversa para meia dúzia de pessoas. Eu sei. Isto é conversa para meia dúzia de pessoas. A maior parte das pessoas vai querer ficar no misticismo, na espiritualidade, no ponopono, nas limpezas, em vez de ir para dentro. Mas o único caminho que te liberta é tu ir para dentro. Não tens outra forma. E este ponto é muito isso. É rodear-me de energia que me faz crescer. É eu ter maturidade de quem eu sou e vir para dentro. Sem mimimi. Sem historinha de embalar. Anda para dentro. Lida com isto que está aqui dentro. Para que tu comeces a ver a vida de uma outra forma. Para que tu despertes para quem realmente tu és. Não aquilo que o Miguel te diz, mas tu vivenciares e sentires aquilo que o Miguel diz. Que é a única forma de tu entenderes o meu trabalho. É que tu começares a vibrar isso. Para se livrar de relacionamentos abusivos é difícil também qual é a melhor forma. É isso que eu estou a falar, Sandrine. Não existe só uma forma. Mas te garanto que tens milhares de ferramentas para te ajudar nisso, mas todas vão cair no mesmo. É, tu viste para dentro e percebes porque é que eu estou neste relacionamento abusivo. Porque é que este padrão acontece comigo? O que é que eu estou a aprender com isto? Será que sou eu que estou a criar este tipo de crença? Será que sou eu que tenho este tipo de paradigma dentro de mim que me faz sabotar e atrair este tipo de relacionamento? O que é que eu posso fazer? Se eu começar a meditar, a aceitar quem eu sou, eu começo a elevar a minha consciência e a perceber esses padrões. Então eu vou dizer, não quero mais isto e vou começar a alimentar outro tipo de padrão. E isso começa a sair. A minha permissão começa a vir ao de cima. São processos que eu ensino os meus clientes a fazer isso. Mas que de facto todos eles vão dar ao mesmo. A pessoa tem que ir para dentro. Tudo que seja processos abusivos, stress, escassez, doenças, é tudo uma forma da vida de estar a mostrar algo que tu tens que aprender. Porque se eu tenho um problema e ele tem vindo a aumentar ao longo da minha vida, é porque eu ainda não entendi aquele problema. Porque o problema só aparece para eu crescer. Se eu ponho a mão na cabeça e não quero lidar com os problemas e começo a fazer outras coisas, aquilo vai crescendo, é uma bola de neve. Porque nós estamos aqui de facto para lidar com o que está aqui. A receita é qual o melhor método para afastar obsessores? Tens que perceber que é tudo por vibração. Se eu sou uma pessoa rabugenta, uma pessoa que gosta de beber, uma pessoa que gosta de fofocas, estou sempre ali no café, eu vou ter um tipo de vibração. Imagina agora, vou ter um tipo de encosto que gosta de beber, gosta de sexo, gosta de fofoca. Para quê? Para que ele absorva energia através de mim. Chamamos isso encosto. Certo? Obsessor é o quê? Tem a ver com o teu nível de vibração na mesma, mas tem treta contigo.
Imagina assim, eu traí a minha mulher com a melhor amiga. Todos os dias na cama traí a minha mulher. As pessoas que estão do outro lado, os espíritos, os tios dela, os amigos dela, que estão-me a ver a traí-la, não vão gostar de mim, por exemplo. Vão começar a querer. Então eles vão se tornar meus obsessores. Eles estão agarrados a mim, não pelos meus vícios, mas pela merda que eu estou a fazer. Então fica uma treta de mim para eles. E que normalmente os teus guias não vão me tirar esses obsessores, porque eu tenho que aprender alguma coisa com isso. Eu tenho que mudar. Tenho que mostrar ao espírito que eu mudei. Ok? E essa é a diferença. Encosto é encosto, absorve o que tu estás a fazer, vibração igual. Obsessor, vibração igual, idêntica, mas que tem treta comigo. Porque imagina, porquê que o espírito, um obsessor, ficou em cima de ti e não de mim, na rua? Porque tem treta contigo. Porque ele te conhece. Este filho da puta fez mal, roubou a minha filha. Por isso é que vocês olham para os políticos, olham tudo e eles se chegam a cargos altíssimos e eles em 3 4 anos eles envelhecem bué. Porquê? Porque toda a energia, toda a gente deste lado e de gente que desencarna, que vê a corrupção deles, fica em cima deles a foder-lhes a cabeça. Eu nem devia estar aqui a falar sobre isto. E isso faz com que a pessoa comece então a ter essa opção. Como os retirar? Ganha vergonha na cara e torna-te boa pessoa. Não há eu garanto, não há um encosto, não há um obsessor que fique contigo se tu começares a ser boa pessoa. Porquê? Porque és um chato do caralho. Não fuma, não bebe, não mata, não engana, não faz sexo, não faz isto. Vou estar com este gajo porquê? Se tem milhões que estão a fazer isso. Então eles vão-te largar. Está a meditar, está a escrever, está a perdoar. O que é essa merda? Eles saem da tua beira. E vem outro tipo de encosto. Encosto de luz, encosto que te vão ajudar a crescer. Através da meditação, através da oração, vou-te ensinar a aprender. Vais ter outro tipo de egrégor que não vai deixar este tipo de encosto vir para a tua vida. Portanto, tem a ver connosco. O que é que tu estás a vibrar? Cada um de nós vai ter que ver isto. E por último, que é o sétimo, antes que eu comece aqui a entrar, que eu tenho que ir também. Levantar-me. Este vai de acordo com o primeiro que nós falámos. Ou seja, eu quando começo a assumir a responsabilidade da minha vida, eu quando começo a compreender que a vida é uma experiência e que eu estou aqui a vivenciar uma experiência como um corpo, levantar-me sempre que cair. Ou seja, tu já não te moves e eu, Miguel, já não me movo pelos resultados. Eu movo por aquilo que tem que ser feito. É diferente. O estilo de vida que eu levo traz-me uma sintonia, traz uma vibração e, como consequência, os resultados vêm. Ou seja, deixem-me só, tenho que criar aqui um puzzle. Vai-me aparecer aqui um puzzlezinho. Ou seja, o que é que eu quero dizer com isto? Independentemente de estarem aqui 25 pessoas, 100 pessoas, independentemente de eu estar a fazer isto, de ter mais clientes ou menos clientes, eu não vou parar de fazer o que eu faço. Porque está em mim. É isso que eu sou. Então o resultado vem como consequência. Eu não vou mudar de opinião sobre como funciona a vida. Porquê? Porque eu vivencio isso diariamente. É a minha verdade. Ou seja, eu não estou à espera que venha um resultado de receber mais dinheiro, mais saúde, para eu verdadeiramente acreditar. Que é isso que acontece quando nós vimos todos para dentro. Nós começamos a perceber que, independentemente de eu cair 10 mil vezes, eu vou-me levantar e fazer o que é certo. Não porque os outros estão a ver, não porque traz resultado, mas porque é o certo. Eu não vou matar. Há uma lei para não matar e vou preso. Porque o certo é não matar. Eu não vou roubar porque se for apanhado vou ser preso. Não, eu não roubo porque isso é errado. Eu não minto porque isso é errado. Eu não manipulo porque isso é errado. Tu começas a viver outro tipo de leis. Portanto, tu vais te levantar sempre que caíres. Isto é muito importante. Levantar-te sempre que tu caís. Porque se eu vou agarrar-me ao resultado, eu vou gerar frustração. Eu vou gerar ansiedade. Eu vou entrar num corre-corre, numa competição com os outros para ter resultados. E se não vêm os resultados, quer dizer que eu estou errado. E é exatamente o contrário. Quando tu começas a fazer o certo, o resultado demora.
As coisas começam a correr mal. Porquê? Porque faz parte. Tu tens que compreender que existe aqui muita coisa que tens que lidar. Muita coisa invisível que tu não entendes. Portanto, eu tenho que ter o meu objetivo e levantar-me sempre. Ok? Pessoal, estas lives ficam todas gravadas também no canal do YouTube. Ou seja, quem quiser ver desde o início ou quiser aprofundar, vão ao YouTube que elas estão lá sempre, todos os dias. Isto quer dizer o quê? Sigam-me no YouTube. O YouTube é muito pequenino, o meu YouTube. É o canal mais antigo que eu tenho, que vai fazer 15 anos e ele só tem 500 pessoas. Isto quer dizer o quê? É a ferramenta que eu mais uso, é a ferramenta que vocês têm mais conteúdo, só que a maior parte das pessoas não sabe sequer que eu tenho YouTube. Cheguem lá, subscrevam, que vocês vão receber vídeos diários lá, vão receber coisas de aprofundamento de aulas. Não estamos a falar de vídeos de 2, 3 minutos para falar de coisas bonitas aqui, assim, como aqui no TikTok. Estamos a falar de aulas a sério, que vos podem ajudar. Gratuitas estão lá. Vocês têm mais de 300 vídeos lá, de aulas a sério. Cheguem, subscrevam, é só vir aqui no meu link aqui do TikTok, vocês vão ao meu canal de YouTube, subscrevam que vão receber sempre aulas interessantes. E ajudam, está bem, pessoal? Muito obrigado a todos. Vamos lá começar a nossa segunda-feira. Amanhã à mesma hora. E qualquer dúvida ou questão, enviem as vossas mensagens que eu respondo quando puder. Ok, pessoal? Muito obrigado e até à próxima. Até amanhã.